Bom, vamos direto ao ponto começar a nossa exploração de hoje. Quando a gente examina textos antigos, existe um padrão fascinante que captura a imaginação das pessoas há milênios. Encontros impressionantes, físicos e literais com o divino. A ideia hoje é detalhar como essas interações são descritas nos textos, desvendar os termos que definem tudo isso e, principalmente, acompanhar a progressão surpreendente desses eventos ao longo da história da redenção narrada na Bíblia. E a grande pergunta que guia toda a nossa análise é exatamente essa: como o invisível pode ser visto? Tem um paradoxo histórico e filosófico bem profundo aqui. Tipo, como que a humanidade, que é finita, poderia ser capaz de testemunhar com os próprios olhos um Criador infinito e essencialmente invisível? Como a luz absoluta interage com o mundo material sem simplesmente consumir tudo? Certo, vamos mergulhar nisso, começando pela definição dos termos fundamentais que o pessoal especializado usa para catalogar esses eventos espetaculares. A base de toda essa nossa conversa está nessa palavra aí, teofania. É a junção da raiz grega theos, que significa Deus, com phainein, que quer dizer mostrar ou manifestar. Ou seja, o significado literal é bem direto. E o importante é que não se trata de uma intuição, sabe, ou de um pressentimento. Segundo os registros do Antigo Testamento, é uma manifestação visível e real do próprio Deus, acontecendo em momentos absolutamente decisivos da história para comunicar uma vontade muito específica. Mas olha só, é super importante fazer uma distinção técnica imediata. A literatura antiga usa muitos recursos poéticos, o que a gente chama de antropomorfismo. É quando o escritor usa uma figura de linguagem dizendo que a mão de Deus fez algo, só para tornar a ideia mais fácil de entender. Mas os estudiosos bíblicos são muito categóricos em dizer que as teofanias não são poesia. Elas são manifestações reais, literais e tangíveis no mundo físico. A grande diferença é exatamente essa: separar o que é linguagem figurada de um encontro real. O que nos leva para a nossa primeira sessão: símbolos e sinais. Porque, né, esses encontros tangíveis não aconteciam de um jeito só. A primeira grande categoria que aparece nos textos antigos mostra o divino assumindo formas simbólicas, mas elementos físicos formidáveis e muitas vezes aterrorizantes. A gente tem um relato de um forno de fumaça e uma tocha de fogo passando entre pedaços de animais na aliança com Abraão. Tem a famosa sarça ardente lá de Moisés, que incrivelmente pegava fogo, mas não virava cinzas. Tem os israelitas sendo guiados por uma coluna gigante de nuvem de dia e de fogo à noite. E, claro, a cena absurda do Monte Sinai, com nuvens densas, relâmpagos, trovões e um som de trombeta ensurdecedor. Não tinha forma humana aí, mas a presença era avassaladora, real e sempre ligada a momentos críticos. Só que tem um contraste bem misterioso na maneira como essas manifestações acontecem. De um lado, a gente vê esse poder aterrorizante no Monte Sinai, feito para causar reverência numa nação inteira. Do outro, pega o exemplo do profeta Elias, quando ele estava fugindo, completamente exausto e desencorajado no Monte Horebe. A manifestação mudou drasticamente. Depois de um vento forte, um terremoto e fogo, onde a divindade, aliás, não estava, o que veio foi uma brisa mansa e suave. É muito interessante notar essa capacidade da presença divina de se adaptar totalmente à necessidade emocional e espiritual de quem está recebendo a mensagem. E aí a gente passa para a seção 2, Deus em forma humana. Essa é uma categoria ainda mais intrigante, onde o invisível assume temporariamente uma forma física e humana. Esses episódios são incrivelmente pessoais. No capítulo 18 de Gênesis, 3 viajantes visitam Abraão. Eles entram na tenda, comem uma refeição física e o texto identifica um deles como o próprio Senhor. Depois, lá no capítulo 32, tem aquela cena famosa de Jacó numa luta física pesada com um homem misterioso até o amanhecer. Imagina a exaustão de lutar a noite toda com um estranho no deserto e depois reconhecer que era um ser divino. São interações temporárias, é verdade, mas que preparam o terreno para um conceito teológico muito maior. E isso constrói um dos maiores mistérios das Escrituras. Que nos leva para a seção 3, o misterioso anjo do Senhor. É aqui que entra a grande reviravolta do Antigo Testamento. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é o baita paradoxo central que ele mostra. Se a gente olhar para as duas colunas, de um lado essa figura chamada anjo do Senhor age exatamente como o Criador. Fala na primeira pessoa, demonstra autoridade suprema e até recebe adoração irrestrita de boas, sem repreender ninguém. Mas, olhando para a segunda coluna, vemos que, simultaneamente, essa figura se apresenta como distinta de Deus. A própria palavra anjo quer dizer mensageiro. Em Josué, ele aparece como o príncipe do exército do Senhor. Então a pergunta que fica martelando é: como alguém pode ser um mensageiro e, ao mesmo tempo, aquele que envia a mensagem?
Para resolver esse nó teológico, a gente entra na seção 4, o que é cristofania. Basicamente, cristofania é uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Expositores explicam que, na imensa maioria dessas teofanias, em forma humana, especialmente as do Anjo do Senhor, a gente está vendo uma manifestação de Cristo muito antes da encarnação oficial lá no Novo Testamento. E a base para entender isso vem da doutrina da Trindade. Só quem é Deus pode falar e agir com autoridade absoluta do Criador e receber adoração. Mas, ao mesmo tempo, ele se distingue em pessoalidade, atuando como o mensageiro enviado. Em essência, são um, mas com pessoas distintas. E olha, não falta evidência textual muito precisa conectando esses pontos. Um exemplo clássico está lá no livro de Juízes, quando o anjo do Senhor aparece para os pais de Sansão. Quando perguntam o nome dele, o anjo responde que o nome é Maravilhoso. E, curiosamente, esse é o mesmíssimo título profético que o profeta Isaías atribui a Cristo séculos depois, quando escreve Maravilhoso Conselheiro. São essas pistas deixadas nos textos que levam os estudiosos a verem o Filho de Deus agindo ativamente em toda essa história primitiva. E tudo isso precisava de uma grande resolução. Seção 5, a teofania definitiva. E o clímax dessa investigação inteira está capturado perfeitamente nessa citação do Evangelho de João. Aquele que antes aparecia de forma temporária, meio encoberta, agora assume a condição humana de forma permanente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todas aquelas teofanias do passado prefiguravam esse momento milagroso da encarnação. O Novo Testamento apresenta Cristo não como um mensageiro de passagem, mas como uma teofania permanente. O Emanuel, que significa Deus conosco, a imagem exata do Deus invisível. Só que mesmo com o fim do ministério terreno de Cristo e a sua ascensão, os encontros não pararam do nada. O Novo Testamento registra o que os estudiosos chamam de cristofanias pós-ascensão. Tem aquele evento dramático na estrada de Damasco, com uma luz ofuscante derrubando e convertendo o perseguidor Saulo no apóstolo Paulo, e mais tarde tem a visão grandiosa, sobrenatural e até aterrorizante que o apóstolo João teve lá na prisão da ilha de Patmos, que deu início a toda a revelação do Apocalipse. Então, o ponto crucial que a gente tem que tirar dessa nossa análise é o profundo contraste entre essas duas eras. A realidade do Antigo Testamento era de pessoas vivendo na expectativa de uma promessa, recebendo vislumbres curtos e temporários. Eram sombras, fumaça, fogo e anjos transitórios. Em compensação, a realidade do Novo Testamento celebra uma chegada permanente, que finaliza e consuma a revelação divina na história. As visitinhas curtas viraram uma habitação definitiva. O que deixa a gente com uma pergunta bem provocativa para encerrar. Saindo do fogo inalcançável de uma sarça ardente lá atrás e chegando na realidade tangível de uma presença permanente, dá para ver uma jornada claríssima de aproximação progressiva. Essa transição toda, de símbolos aterrorizantes para uma figura humana acolhedora, mostra um desejo claro do divino de ser não só visto, mas plenamente conhecido. É um padrão incrível nas escrituras que dá um nó na cabeça, mas que com certeza dá muita vontade de revisitar esses textos antigos com um olhar completamente novo.